ainda assim carregou nossa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai esteja com todos nós, né? E a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos nós, a sua igreja, nesse momento tão delicado que nós enfrentamos. Eu gostaria desde já pedir que os irmãos tomem posse da sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura do Salmo 85, que nós temos feito a exposição do mesmo. Então vamos pegar a palavra de Deus, abrir em Salmos 85 e vamos ouvir esta leitura, acompanhar essa leitura, o Salmo 85, dos versos 10 aos versos 13. E iremos considerar apenas o versículo 10 por esta hora. Então, diz assim a palavra do Senhor: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Até aqui. Que Deus assim nos abençoe na aplicação da sua palavra ao nosso coração. Vamos ainda orar e pedir a Deus a sua graça e a sua bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça por este dia, o dia do Senhor, santo e aprazível dia do Senhor, deleitável dia do Senhor, aonde nós temos a oportunidade de meditarmos acerca da sua palavra bendita, palavra que traz esperança ao nosso coração, palavra que traz conforto, consolação ao nosso coração. Nós só temos um Deus, o Todo-Poderoso, que governa tudo perfeitamente. E o governo está sobre os seus ombros, Senhor, o Senhor Jesus. Nesta hora pedimos a bênção sobre nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados e seja conosco, Pai, nos abençoando na meditação fiel da sua palavra. Que o Senhor queira nos usar com graça, sabedoria, humildade, discernimento. Com temor e tremor nós assim oramos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos fazendo a consideração desse salmo já há algum tempo e nós agora chegamos na terceira parte desse salmo. Na primeira parte nós abordamos dos versículos 1 ao 3. Na segunda parte nós abordamos dos versículos 4 ao 9. E agora nós abordamos finalmente dos versículos 10 ao 13. Na penúltima vez que nós estivemos falando acerca desse salmo, nós abordamos dois aspectos do Deus que zela pelo seu povo. Dois aspectos do Deus que zela pelo seu povo. Em primeiro lugar, nós falamos que Deus, o Pai, se utiliza dos sofrimentos como maneira pedagógica para fazer com que o seu povo cresça espiritualmente. Então, de uma maneira geral, Deus se utiliza dessa ferramenta chamada sofrimento para trazer amadurecimento espiritual ao seu povo. O seu povo precisa crescer, amadurecer. Enquanto muitos de nós ainda não aprendeu essa lição, precisa repetir a mesma lição, a mesma caderneta, porque ainda não cresceu o nível que Deus quer que cresça. Crescer na graça e no conhecimento, diz a palavra de Deus. Então Deus se utiliza dos sofrimentos como meio pedagógico para instruir, para dar crescimento, amadurecimento espiritual ao seu povo, forjando assim o caráter do Senhor Jesus na vida da sua igreja. Esse foi o primeiro aspecto que nós abordamos. O segundo aspecto é que Deus estabeleceu uma aliança de paz com o seu povo. Eu disse isso porque eu falei do Ciro, o imperador persa, quando o povo estava exilado 70 anos na Babilônia, o povo estava sendo humilhado, abatido e provado pelo Senhor, sofrendo por conta de seus pecados. Mas Deus lembra-se da sua misericórdia. Então levanta Ciro, o servo dele. Então Ciro vai à Babilônia, faz uma grande comitiva e liberta o povo daquela situação de exílio, de aprisionamento. Liberta o povo.
E o povo agora pode voltar para a sua terra, pode voltar para a sua cidade. E não só isso, Ciro não só liberta o povo judeu, mas também Ciro retira lá da Babilônia todos os utensílios da casa do Senhor, que era da casa do Senhor de fato, e devolve os objetos sagrados ao templo. Então, o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que estabeleceu uma aliança de paz com o seu povo. E Ciro é um tipo de Cristo, um tipo de Cristo. Nós podemos dizer que todo homem que nasce em Adão nasce cativo, escravo do pecado, morto em delitos e pecados, e precisa de Jesus para libertá-lo. Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu queria agora considerar em sexto lugar, o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que exerceu misericórdia sobre o seu povo. O versos 10 diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Que verso glorioso, que verso estupendo! Admirável caráter revelado de um Deus que, apesar da sua santa justiça, ele lembra-se da sua misericórdia. Que coisa maravilhosa! Esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus que é compassivo, esse Deus que é longânimo, assaz, benigno. Esse é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então esse Deus fez um pacto de paz através do seu Filho Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! O povo foi liberto do seu cativo. Então, como Deus da verdade, como Deus da justiça, ele precisa executar a sua punição, meus irmãos. Deus é justo, Deus é santo, e como santo, ele precisa exercer a sua justiça. E ele fez isso com aquele povo lá no Egito. Ele puniu aquele povo, né? Porque ele é santo. Nós devemos lembrar que toda alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus diz isso. Deus é santo, e porque ele é santo, ele precisa exercer a sua justiça. Então nós vimos isso quando ele faz um pacto de paz com o seu povo, quando Jesus é enviado ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o nosso pacto de paz com Deus. Jesus na cruz desvia a ira de Deus que era sobre o seu povo. A palavra de Deus, o salmista dizendo, verso 7, diz o seguinte: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O salmista estava pedindo para Deus uma libertação, uma salvação. Meus irmãos, não só precisamos de libertação de uma situação como essa que nós estamos passando de maneira mundial, mas o próprio homem precisa da intervenção de Deus na sua alma, no seu coração, no seu espírito, libertando ele do cativeiro do pecado. E Deus assim derramando graça, derramando salvação à alma do pecador. Que verso lindo! Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Deus mostra a misericórdia. E ele mostrou a sua misericórdia não só através de Ciro, mas através de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, Deus mostrou a sua misericórdia ao mundo quando o seu Filho bendito veio ao mundo, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, disse o apóstolo João. E João disse: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, meus irmãos, o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que manifesta a sua misericórdia sobre o juízo. Os homens pecaram em Adão. E porque pecaram em Adão, são merecedores do inferno, merecedores da punição divina. Mas Deus aprove
por sua graça e misericórdia, querer salvar alguns para a vida eterna, por meio da morte vicária de seu Filho Jesus. Então Deus é o Deus que mostra a sua misericórdia, Deus é o Deus que mostra a sua revelação. Deus revelou a sua salvação quando Jesus pisou aqui neste mundo, viveu entre os homens, pregando o evangelho da graça, pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse Deus que zela pelo seu povo é o Deus que exerce misericórdia sobre o juízo. Ainda, o Deus, quando revela a sua compaixão, Deus, quando revela a sua compaixão, é o mesmo que a graça e a verdade se encontrarem. Quando Deus revela a sua compaixão, a sua misericórdia, é o mesmo que diz o verso 10, que a graça e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Que coisa gloriosa! Isso é a manifestação misericordiosa de Deus, da compaixão de Deus, a graça e a verdade se encontrar. Que coisa gloriosa! Deus lembrou-se de seu povo e desceu para salvá-lo. Os irmãos devem lembrar que quando o povo estava lá no Egito, sofrendo 430 anos, mais ou menos, o povo estava sofrendo. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, resolvi descer para salvá-lo. Deus é misericordioso. Deus, através de Moisés, revela a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua salvação. E Deus liberta o povo por instrumentalidade de Moisés. E nós conhecemos todo o trajeto da saída do Êxodo, lá no capítulo de Êxodo. Então Deus é o Deus que revela a misericórdia. E Deus faz isto com o seu povo. O Deus que zela pelo seu povo é o Deus que exerceu misericórdia sobre o seu povo. Encontraram-se a graça, e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Meus queridos irmãos, podemos ver na cruz, na dura cruz, a doce verdade de nosso Salvador Jesus Cristo, cumprindo essa parte das Escrituras. Jesus na cruz do Calvário, ele cumpre isso. A graça e a verdade na cruz se encontram. A justiça e a paz se beijam na cruz. É uma coisa que nos foge ao entendimento, A coisa que nos foge ao entendimento, apenas contemplamos a graça da palavra de Deus. Então, podemos ver isso, meus irmãos, quando Jesus na cruz, vai à cruz morrer pelos meus pecados, morrer pelos seus pecados. E isso, ele estava cumprindo essa passagem, a graça e a verdade se encontraram na cruz. E a paz, e a justiça e a paz se beijaram. Que coisa! Em um momento desse, quando recebe em nosso lugar a justiça divina que era nossa, Jesus recebeu a justiça divina que era nossa, Jesus recebeu a punição que era nossa, Jesus recebeu a cruz que era nossa, Jesus recebeu a coroa que era nossa, os cravos que era nosso, por amor, porque a graça e a verdade se encontraram. Ele fez isso porque a justiça e a paz se beijaram. Ele fez isso. O Senhor Jesus disse: por esta razão foi que eu vim ao mundo fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. Que coisa gloriosa! Na cruz encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, meus irmãos e prezados, o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que aplaca a sua ira, é o Deus que aplaca a sua ira de morte. Na morte de seu Filho Jesus Cristo, Deus aplacou a sua ira, o seu furor, a sua cólera, quando vê seu Filho morrer na cruz do Calvário. E nele, através de Cristo, a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Que coisa gloriosa! Na cruz, através da morte de Jesus, o Senhor, por graça e misericórdia, o que acontece? Através de Jesus, ele exerce misericórdia. Deus exerceu misericórdia na morte de Cristo para com o seu povo. Jesus desvia a ira de seu povo. Então, meus irmãos, eu queria fazer
algumas considerações práticas, já finalizando a nossa prédica. Em primeiro lugar, o amor, a maior prova de amor de Deus está na cruz do Calvário. Você quer ver o quanto Deus te ama? Olhe para a cruz. Alguns diziam, quer ver o quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz. É também, mas a prova de amor está na cruz. Ninguém tem maior amor do que este, disse o Senhor Jesus, de alguém dar a própria vida em favor de seus amigos. Uma prova de amor. Jesus morreu por nós, os pecadores, pelo seu povo. Esta morte bendita do Senhor Jesus na cruz é a maior prova de amor. Em segundo lugar, a cruz é símbolo de morte, mas ao mesmo tempo é símbolo de vitória, é símbolo de triunfo. Jesus na cruz, pela cruz, ele destrói as obras do diabo, com um golpe mortal. Ele acerta a cabeça da serpente, como foi dita lá em Gênesis 13:15. Com a vitória na cruz, o Senhor vence o pecado, destrói o pecado, o poder do pecado, a condenação que o pecado trazia. E enfim, Jesus na cruz, ele vence a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e arrebatar a sua igreja para morar para sempre com o Senhor. Em terceiro lugar, gostaria de dizer para você, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não fez aliança de paz com Cristo, se você ainda não está debaixo da figueira, que você corra para a cruz, corra para os pés de Jesus, venha confessando os seus pecados, com o fim de que você seja por ele redimido, perdoado, salvo de seus pecados, através do seu sangue precioso, o sangue precioso de Jesus. Lá em Apocalipse, nós temos a seguinte referência, que bem-aventurado é o homem que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que você lave o seu coração no sangue de Jesus Cristo. Invoque o nome dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar Jesus como teu Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, meu prezado, somente através da cruz que você poderá ter paz e comunhão íntima com Deus. Somente através da cruz. Arrependimento, volta-se para Deus. Eu queria concluir a palavra de Deus no Salmo 146, verso 7, que diz: o que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor liberta os encarcerados. Que coisa gloriosa! Deus faz justiça aos oprimidos. Podemos passar opressões variadas, mas a maior opressão é a opressão espiritual. É a opressão do pecado, do diabo e do mundo. E Deus faz justiça através de Jesus Cristo. Que você corra para os pés da cruz. Ele dá pão aos famintos. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que a sua alma se alimente de Jesus. Alimente do pão vivo que desceu do céu. Ele diz: trabalhar pelo pão que subsiste eternamente, falando isso de si mesmo. E ainda diz: o Senhor liberta os encarcerados, não só de uma situação de pandemia, de vírus físico, mas da própria condição espiritual, da pandemia espiritual, do pecado. Deus quer libertar o homem do pecado. Ele liberta os encarcerados. E tem muitos que estão encarcerados em seus pecados. E o pecado é pior do que o Covid-19, porque o pecado leva à condenação eterna. Mas Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Venha para debaixo da figueira. Venha para debaixo da vide. Que Deus, por sua graça, te abençoe e nos abençoe. Ainda vamos orar. Senhor, queremos te dar graça pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia. A sua misericórdia triunfa sobre o juízo. E a sua misericórdia foi revelada-nos por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o teu nome, ó nosso Senhor.
Graças te damos pela tua palavra. Assim oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Pedindo que o Senhor abençoe essa palavra que foi pregada a cada vida que ouviu, Senhor. Que eles busquem a Cristo, a tempo e a fora de tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, os homens maus seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que é rico em perdoar. Ó Deus, que essa palavra alcance o coração das pessoas que ouviram. Fortalece os crentes fracos. Tem misericórdia dos crentes fracos, Senhor. Tem misericórdia, levanta, anima, alegra, dá esperança ao seu povo. E tem misericórdia daqueles que não te conhecem, Pai. Que eles conheçam a Ti só, como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Em nome de Jesus. Amém. A oferta pela culpa, Ele